Ao falar sobre esse livro, eu vou falar como um fã, não consigo falar como crítico. Álvaro de Azevedo não é o maior escritor brasileiro, nem vai ser. Claro que eu jamais iria afirmar isso, com o estudante de literatura, mas para mim é o maior escritor brasileiro, que eu sou fã mesmo. Por duas razões. Primeiro, que foi o primeiro livro de literatura clássica que de fato eu quis ler. Eu li por prazer, li mais de uma vez logo de cara, para entender. Logo de cara, o vocabulário arcaico, né, da época do romantismo, 1800 e pouco, já te dá uma... Palavras como macilenta, douda, lupanar, meretriz. Um rapaz de 16 anos não vai compreender esse vocabulário. Então eu li uma vez, sem entender nada, e li a segunda com o dicionário do lado. E li logo uma terceira, entendendo de fato e achando até a graça de que como esse cara viajava na maionese. É interessante que logo de cara você vê o seguinte, que Noite na Taverna de Álvaro de Azevedo, Álvaro de Azevedo morreu com nada mais do que 20 anos de idade. Então ele escreveu isso aqui antes dos 20 anos de idade. É interessante que ele cita vários autores. Então, ao deparar com essa obra, você já vai conhecer vários autores da época do romantismo. Ele vai citar Byron. Byron é o cabeça, o mais conhecido, que mais influencia essa geração romântica de segunda geração, né? Chamada Mal do Século. Meio gótica, meio depressiva. O amor, o sofrimento. O que vai mandar aqui é liberdade poética. Então é muito interessante a história de vários homens que se encontram numa taverna, num bar, né? E começa a contar as experiências incríveis que tiveram em sua vida. Vão ser histórias trágicas, esperando a Shakespeare. E ele vai citar Shakespeare, Byron, Musset, Shelley, que foi o escritor, que foi marido da Mary Shelley, que escreveu Frankenstein. Ele vai citar vários escritores. Tem várias epígrafes, que são pequenos textos acima dos capítulos. E é o romantismo extremo. Logo de cara chama a atenção, essa prolixidade que ele tem, menos de 20 anos de idade. Essa capacidade imagética, imaginativa que ele tem. Todas as histórias não se passam no Brasil. É interessante. Até o nome dos personagens, né? Solfieri, Genaro, Cláudio Zerman. São nomes estrangeiros. As histórias vão se passar todas na Europa. E as histórias envolvem sequestro, roubo de cadáver, sexo com defunto, incesto. São histórias bizarras, traição. Tem até canibalismo. E eu fico pensando como que um livro desse é considerado literatura juvenil e um clássico, né? Mas enfim. Acho que quando descobrirem isso, né? Que tem jovens de 16 anos lendo. Mas enfim. Não vejo que não me causou nenhum tipo de sequela emocional ou didática ou pedagógica. Pelo contrário, me despertou interesse pela literatura. Tem passagens arrebatadoras. A meia, por que dizei-vos, mas ela amou-me também. Uma vez, a lua ia límpida e serena sobre as águas. As nuvens eram brancas como um véu recamado de pérola da noite. O vento cantava nas cordas, bebi-lhe na pureza desse luar. Ao fresco dessa noite, 1000 beijos nas faces molhadas de lágrimas, como se bebe um orvalho de um lírio cheio. Aquele seio palpitante, o contorno acetinado, apertei-o sobre mim. Enquanto isso, o comandante dormia. O cara tá pegando a mulher do comandante, né? Enfim, uma das histórias que no final elas se entrelaçam. É interessante. É como se fossem vários contos, mini contos. Cada um conta a sua história. Você imagina uma cena em que, logo no início ele fala: silêncio, calai-vos! As mulheres estão ébrias, dormindo sobre as mesas. Você está num cenário em que tem várias mulheres, na entender que são meretrizes, prostitutas, né? Desmaiadas em cima das mesas, no chão, de tanto beber já nas orgias. Vários homens caídos, tá? Um indo embora, já está na alta madrugada da noite. Esses, se não me engano, são 4, resistem, né? Meio sonolentos, meio desembriagados. Começa a falar de filosofia. A mente e psicose, não sei o que da alma, a alma imortal. Começa a citar Platão. É um papo de bêbado filosófico. Tudo isso meio que mexe com o seu imaginário juvenil, né? Adolescente. Você com 16 anos,
se depara com um texto desse amplo espectro político, filosófico, várias citações, você não sabe nem do que se trata. Ele cita marxismo, fetichismo, idealismo alemão. Ele consegue citar todas as ideologias que estavam vigentes ali ao mesmo tempo, o ceticismo, até um pouco do niilismo. Mas não adianta, ele ainda é preso a seu tempo e é exatamente romântico. É o romantismo romântico mesmo, do século XIX. E você começa a se adentrar nas histórias, começa a ver aquele tédio que ele tem com a vida, eles querem morrer, eles são homens que já experimentaram de tudo, são saciados das mulheres, das belezas, já viram todo tipo de mulher, todo tipo de amor. Tudo isso mexe muito com o imaginário. E o que eu acho incrível é isso, que a obra de Azevedo, por ser tão jovem, conseguiu imaginar essas histórias que não se passam no Brasil. Você vê que tudo isso é retirado mesmo na cabeça dele. É pura criatividade. É pura vontade de ser um Lord Byron. Puro desejo de viajar pela Europa. E você pegando dados biográficos dele, você vai ver que é tudo imaginação mesmo. Ele ia ter tido uma vida bem tediosa, ele era muito aplicado nos estudos. Lembrando que nessa época desses poetas, Álvares de Azevedo, Gonçalves Dias, e interessante também que por pouco ele não conheceria Machado de Assis, né? Não conheceu porque morreu muito jovem. Ele seria mais velho que Machado de Assis, ele nasceu em 1931, né? Machado, se não me engano, nasceu em 1839. Eles iriam conviver, mas ele morreu muito jovem. Machado só foi começar a publicar lá para 1860, por aí. Álvares de Azevedo já tinha falecido. E essa obra só veio a lume após a sua morte. Então tudo isso é bastante incrível, né? E segundo os relatos da vida dele, que sempre tem uma parte biográfica nos livros, ele tinha uma vida bem monótona, ele era entediado. Isso também acabou me causando com a minha vida. Eu fui criado num bairro totalmente pacífico, tranquilo, da zona leste do Rio de Janeiro. Apesar do Rio de Janeiro ser bastante violento, a minha área que eu morava não tinha tráfico, não era perto de comunidade. A gente estava nos primórdios da milícia do que é hoje, então era totalmente diferente. Nós estamos falando do ano de 2004, 2005, 2006 no máximo. Era uma vida bem diferente, né? Então aí eu comecei a mergulhar na leitura. Então, Noite na Taverna é totalmente imagético, né? Muito criativo. O cara vai viajar no romantismo. Essa versão também tem Macário. Macário é uma tentativa de teatro também do autor. Veja que com 20 anos de idade ele tinha escrito já Noite na Taverna, um romance curto, Teatro Macário, e ele tinha vários poemas escritos na Lira dos 20 anos. Que eu também, logo após ler esse livro, eu comecei a ler Lira dos 20 anos. Também já li diversas vezes. Tem o famoso poema dele, Cavaleiro das Armas Escuras, onde vais pelas trevas impuras, sou o delírio que há de te matar, enfim, tudo esse domínio público. Então, Álvares de Azevedo foi o primeiro poeta romântico que eu tive contato. E ele já puxa vários outros. Ao entrar em contato com Álvares de Azevedo, você já puxa uma rede. Todas as influências dele estão bastante nítidas ali. Não tem como você não saber que ele é influenciado por vários autores. Você já entra em contato. E já vai criando essa intertextualidade, um autor puxando o outro. É bem interessante, né? E as histórias são macabras, como eu falei, envolve canibalismo, incesto, só coisa bizarra. Mas as passagens são arrebatadoras. Para falar que a mulher tem cabelo negro, ele vai falar que a mulher tem os cabelos negros como uma noite sem estrelas, uma noite de verão que se assemelha a um teatro de Shakespeare. Ele vai viajar na maionese. Toda essa prolixidade em prosa arrebatadora vai te levando pelos caminhos criativos de Álvares de Azevedo. Esse poeta que morreu tão jovem, né? Lembrando até aqueles rockstars de Seattle, né? Do grunge. Os poetas românticos, na verdade, a maioria morreram jovem. Castro Alves também morreu cedo. Álvares de Azevedo, Castro Alves. O próprio Lord Byron, que é um herói dessa época, morreu numa guerra também com menos de 40 anos. E criou essa utopia, essa fantasia de morrer jovem, morrer no auge. Que até os rockstars seguiram essa tendência, né? Querendo ou não, né? Mesmo não sendo proposital.
Então é bastante interessante essa jogada, esse livro, esse clássico. Noite na Taverna, de Áureo Azevedo, do qual eu sou fã primeiramente e depois bastante influenciado.